Olá, bom dia pessoal, mais um sábado junto e vamos contar nossa historinha de hoje? Sabe qual é o título da nossa historinha de hoje? A historinha se chama-se A Viúva Injustiçada. Acredito que muitos de vocês nunca ouviram falar sobre essa parábola, essa historinha, mas a nossa historinha ela começa assim. Havia um juiz em uma cidadezinha da Palestina. Você sabe o que é onde fica a Palestina? A Palestina é a cidade onde Jesus viveu. E nessa cidade, esse juiz, ele era muito bravo, ele era muito maldoso, ele não respeitava as coisas de Deus e nem as dos homens. Ele falava para as pessoas da cidade que ele era ateu. Você sabe o que é uma pessoa ateu? Uma pessoa ateu é uma pessoa que não acredita nas coisas de Jesus. E Jesus é o nosso modelo e guia. E a gente deve respeitar as coisas do nosso Criador, que é Deus. Então, nessa mesma cidade, existia uma viúva. Essa viúva, ela tinha 2 filhinhos muito doentes, pois o seu esposo havia falecido em um desastre e tinha deixado para ela e seus filhinhos uma pequena casa e uma propriedade. Só que essa propriedade ficou em poder de um sócio. E esse sócio era um sócio muito ruim. E ele dizia para as pessoas que a propriedade era dele. Essa viúva ficou muito preocupada sem saber a quem recorrer, pois ela não tinha de onde tirar os seus sustentos para ela e para os seus filhinhos muito doentes. Então, na cidade, ela resolveu procurar aquele juiz. E as pessoas tinham falado para ela: olha, esse juiz, ele não obedece ninguém. Ele diz não para todo mundo. Ele trata todo mundo mal. Mesmo assim, a viúva resolveu procurar o juiz, indo até a casa dele. E lá chegando, ela foi recebida pelo empregado da casa. E o empregado abriu a porta e falou que o juiz não estava em casa. Só que ela tinha visto o juiz minutos antes entrar em sua casa. Ela voltou um pouco muito entristecida, né, e humilhada para sua casa. No dia seguinte, ela voltou novamente na casa do juiz. O juiz disse não para ela, não quis atendê-la. No dia seguinte, retornou novamente. E assim, várias vezes, ela foi procurar o juiz. Numa dessas vezes, ela resolveu ir procurar o juiz lá no tribunal, no local de trabalho. O juiz ficou muito irritado com a insistência dessa viúva. Ele já não aguentava mais dizer não para essa viúva. E a viúva sempre querendo falar com o juiz. Até que um dia ele resolveu ouvir as reclamações da viúva. A viúva lhe contou a história que tinha uma pequena propriedade e uma casinha para receber. E o sócio do seu marido não a devolvia. Assim que o juiz a ouviu, ele ficou muito pensativo. E de tanta insistência dessa viúva, ele resolveu mandar chamar um oficial e ordenou a esse oficial que ele fosse até o sócio, exigisse a retratação e devolvesse as propriedades da viúva. A viúva quase não se conteve de tanta felicidade, devolvendo a casa e as propriedades à viúva. E assim a gente tira a seguinte conclusão dessa história: Jesus pede para nós nunca pararmos de orar, pois a oração ela é muito importante, porque Deus ele ouve os dignos e os justos, acreditando sempre no poder da oração. Essa parábola ela nos reforça a ideia de que nos momentos difíceis nós devemos procurar a quem? Nosso modelo e guia, que é Jesus, o nosso protetor, o nosso grande salvador. Então assim, a propriedade voltou para a viúva e seus filhinhos, e lá eles puderam viver muito felizes. Assim, a nossa história se acaba aqui. Agradeço a todos vocês e um grande abraço a todos e um bom final de semana.
Um beijão no coração de todos vocês. Até mais, até a próxima história. Até lá, um grande abraço, fiquem com Deus e continua seguindo a gente aí no grupinho da evangelização.